meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso universo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que todos vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento. Vamos juntos conferir? Olha lá, aula 11, objeto de conhecimento óptica, uma análise geral sobre o comportamento da luz, princípios de óptica geométrica, detalhamento, meios de propagação da luz, diferenças entre a luz e o som. Muito bem, pessoal, agora sim que já estamos apresentados ao nosso objeto de conhecimento, vamos à aula. Olá, pessoal! Hoje o nosso estudo é sobre a luz e o som. Mas claro que ao trazer aqui para você, ó, a lâmpada, você pensa comigo sobre esta lâmpada, que envolve aí a luz. E quando nós falamos sobre esse tema muito interessante, trago para você o seguinte questionamento, olha aí. Ondas, as principais diferenças entre som e luz. E aí, tenho esta pergunta para você, esse questionamento. Quais as diferenças entre eles e como esses fenômenos influenciam na nossa vida diária? Percebam que estamos falando aí do som e luz. Claro que, como eu disse, a lâmpada lembra luz para clarear, para você observar. E nesse questionamento que eu trago para você é o que acontece de fenômenos do nosso cotidiano que lembra aí a luz e o som. Olha só, vejam. Olha aí, já estou em outro local. Que interessante, né, pessoal? Olha lá. Estávamos ali na lâmpada, porque reflete, lembra da luz. E aqui, ó, nessas caixas de som, do alto-falante, aliás. Você sabe por quê? Eu tenho aqui essas ondas. Vocês já perceberam como a luz do celular nos permite enxergar, mesmo no escuro? Enquanto o som de uma música pode ser ouvido através de paredes, eu posso colocar uma música muito alta e eu posso ouvir. Hoje vamos descobrir como a luz e o som se propagam. Quais as diferenças entre eles e como esses fenômenos influenciam na nossa vida diária. Muito bem. Aí você pergunta, na nossa vida diária, professora? Mas como assim? Você vai perceber que a física, ela nos dá o quê? Ela nos diz e nós estudamos os fenômenos naturais. E um deles, que você vai perceber aí, que no decorrer desta aula, você vai entender que envolve aí os relâmpagos e o trovão. Aí você vai entender o que eu estou falando em relação ao som e à luz. Muito bem. Mas antes disso, vamos relembrar juntos o que são essas ondas e quais esses elementos. Vamos lá? Bem legal, né? Olha essa ideia que temos aí do som. Olha aí, ó, muito legal. Que parece que eu estou aí entre essas duas paredes, como chamamos aí de paredão. Olha lá. Muito bem. E agora sim, vamos relembrar juntos os elementos de uma onda? Olha lá. As ondas fazem parte da nossa vida. Elas estão ao nosso redor, no nosso cotidiano. A fim de entender as ondas, precisamos antes definir algumas grandezas físicas mais importantes associadas a elas. Vejam aí, nós temos a amplitude, que representa aqui esta letra A. O comprimento de onda, que é o lambda. Toda onda tem frequência. E o período, representado aí pela letra T. E a frequência é o F. Muito bem.
E com base nisto, nós temos aí o seguinte. Com base nisso, nós temos que a frequência, que ela representa aí a letra F. Vamos iniciar falando aqui da amplitude, que é a letra A. O que é a amplitude? Representada pela letra A. É o deslocamento máximo entre a relação à posição de equilíbrio, como temos aqui, ó, que indica pela linha tracejada. Eu tenho aqui, ó, essa linha tracejada na figura de uma onda, que representa aí esta imagem através desta onda. Então, quando se fala de onda, eu tenho os elementos principais. Temos aí o comprimento de onda, que é o lambda, que é esse lambda aí, que representa o quê? Este comprimento de onda. E o comprimento de onda, nós temos que a distância entre duas partes idênticas e consecutivas de uma onda. E temos aqui esta representação, ó. Temos aqui a representação e você tem o seguinte, que o período, nós temos aí, eu tenho o comprimento de onda, representação da amplitude, do comprimento de onda, e eu tenho também aí a frequência. E a frequência, pessoal, você tem o seguinte aqui, ó. Na frequência, você tem... Na frequência, nós temos aqui, ó. Na frequência, que é uma grandeza escalar, correspondente ao número de vezes em que uma onda se repete por unidade de tempo. Lembre-se que a frequência de uma onda depende apenas da fonte que a emite. Já o período, que é este aqui, este é o período de tempo de duração de uma oscilação completa, nada mais do que frequência e período são grandezas inversas, ou seja, quanto maior a frequência de uma onda, menor é o seu período e vice-versa. Logo, você tem aqui, ó, que o período, você tem que ele é o inverso da frequência. Logo, quando se fala em frequência, como nós falamos aí, sempre representamos desta forma. E esses são os elementos, tá? São os elementos de uma onda. Logo, ao falarmos aí amplitude, o comprimento de onda, da frequência e o período, você percebe, olha lá onde eu já estou. Começamos com a lâmpada, passamos para o som, e agora, lá naquele questionamento, vocês lembram? Qual era aquele questionamento? O que tinha a ver, né? Por quê? Aquele questionamento estava lá envolvida com o nosso fenômeno. Lembram quando eu disse que a física estuda fenômenos naturais? E um deles, claro que estamos em uma imagem fictícia, né, pessoal? Porque vocês sabem que, ao falarmos aí sobre o relâmpago e o trovão, eu não poderia estar desta forma aqui, porque vocês sabem que ocorre muitos prejuízos com base no relâmpago e no trovão. Aí trago este questionamento para você. Por que vemos relâmpago antes de ouvir o trovão? Olha lá esse questionamento. Você já viu isso? Você já percebeu e já ouviu e ouviu? Por que vemos o relâmpago antes de ouvir o trovão? Alguém já percebeu isso durante uma tempestade? Ou você ficou com medo e nem percebeu isso? Claro que sim, né? Todos nós já percebemos esta forma. E o que vocês acham que acontece? Vejam que temos aí esta pergunta fundamental. Por que vemos o relâmpago antes de ouvir o trovão? Depois que eu começo a questionar sobre o som e a luz, que envolve aí barulho, né? Que envolve aí esse trovão com descargas, você vai entender que essas ondas que estamos estudando, que envolve principalmente fenômenos naturais, que envolve aí no nosso cotidiano, quando temos aí relâmpagos, temos trovões, tempestade, e trago para você
o que vocês acham que acontece? Muito bem. E também, no cotidiano, quando está tendo a tempestade, nós temos aí esta ideia do relâmpago e o trovão, que você percebe que tem o quê? Quando eu falo do relâmpago e do trovão, estamos falando do barulho, estamos falando da luz, então envolve o quê? Som e luz. Muito bem. E trago para você agora, o que eu tenho aí? Falando de luz e som, estamos tendo aí as diferenças entre a luz e som. Olha só, perceberam? Iniciamos a aula com a lâmpada que lembrava o que? A luz. Passamos ali para duas caixas de som, que lembra o quê? O som. E também colocamos para você os fenômenos que envolvem com a tempestade, que envolve aí o trovão e envolve aí aquela descarga, o relâmpago. Aí você tem agora, olha onde eu estou. Estou aqui, principalmente quando temos aí barcos, quando você viaja na parte noturna. E temos o seguinte, ó, na Amazônia, muitas vezes vemos a luz do farol de um barco antes de ouvir o som do motor. Aí você já percebeu isto? Aí você tem o seguinte, ó, na Amazônia a gente sempre percebe isso, que muitas das vezes vemos a luz do farol de um barco antes de ouvir o som do motor. Isso acontece por causa das diferenças entre a luz e o som. Vamos entender principalmente aí envolvendo na física. Olha lá. Na região amazônica é muito comum observar os barcos ou voadeiras navegando à noite. Quando eles estão distantes, conseguimos ver a luz do farol primeiro, mas só depois ouvimos o barulho do motor. Isso acontece, pessoal, principalmente sobre esta diferença aí, ó. Isso acontece porque a luz é uma onda eletromagnética. Lembram esta definição? Que uma onda eletromagnética que não precisa de um meio material para se propagar. E ela viaja a uma velocidade extremamente alta, aproximadamente, pessoal, 300.000 quilômetros por segundo. Vejam como esta velocidade é muito alta. Mas já o som, que é uma onda mecânica, que precisa de um meio, como o ar, a água ou os sólidos, e se propaga muito lentamente, a cerca de 343 metros por segundo no ar. Então, vejam que esta é a diferença, que isso acontece devido a esta diferença entre a luz e o som. Mas, para ficar mais claro para você, trago um vídeo sobre esta diferença. Vamos lá assistir? Prestem bem atenção. Vamos lá. Você já percebeu que durante uma tempestade, primeiro vemos o relâmpago e só depois ouvimos o trovão? Isso acontece porque a luz e o som se propagam de formas muito diferentes. Vamos entender isso juntos? Trago para você uma tabela com características, a natureza, necessidade de meio, velocidade e exemplos no cotidiano. Mas de quem? Da luz e som. Olha só, para a luz você tem a natureza, que é onda eletromagnética. Já para o som eu tenho a onda mecânica. E qual é a necessidade desse meio? Para a luz eu tenho, propaga-se até o vácuo. Já para o som, precisa de meio material. E qual é a velocidade da luz? 300.000 quilômetros por segundo, que é muito rápida. Para o som, você tem 343 metros por segundo no ar, por isso que é mais lenta.
E quais os exemplos do nosso cotidiano para a luz e o som? Luz eu tenho, que é a luz do sol chegando à Terra. E o som, as músicas que ouvimos. Por isso, pessoal, que a luz é uma onda eletromagnética. Ela não precisa de matéria para se propagar. Por isso, a luz do sol consegue chegar até nós, mesmo atravessando o vácuo do espaço. Então, pessoal, a luz ela não precisa de um meio material para se propagar. Ou seja, ela pode se propagar no vácuo. É por isso que a luz do sol é capaz de chegar até a Terra. E o som é uma onda mecânica e precisa de um meio material, como o ar, a água ou um sólido para se propagar. Pessoal, como nós estamos falando da luz, você pode estar se perguntando, o que significa dizer que a luz chega aos nossos olhos instantaneamente? Trago para você um experimento bem simples que você tem também aí, olha lá. Vejam e observem que a luz, ela chega aos nossos olhos instantaneamente. Você percebe isto aí, ó. Este é um exemplo da luz. Pessoal, agora que nós estamos falando do som, percebam que o som leva um pequeno tempo para chegar até os nossos ouvidos. Vejam aí. Perceberam? E aqui na Amazônia, durante as tempestades, essa diferença fica muito bem clara. Por quê? Primeiro, vemos a luz do relâmpago, que viaja super rápido. E depois ouvimos o barulho do trovão, que se propaga bem mais devagar pelo ar. Observaram que a luz e o som fazem parte do nosso cotidiano, mas se comportam de maneiras muito diferentes. Entender como eles se propagam nos ajuda a compreender fenômenos da natureza e até das tecnologias que usamos no nosso dia a dia, como, por exemplo, as lanternas, os celulares e as caixas de som. Muito bem, olha só, esse vídeo ele nos mostra o seguinte, que uma das principais diferenças entre as ondas sonoras e luminosas é a sua interação com o meio de propagação, como vocês puderam perceber quando nós vimos aí as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. E com base no vídeo, nós vamos novamente falar sobre a natureza dessas ondas. Vejam aí. Primeiro, vamos entender ondas mecânicas versus ondas eletromagnéticas. Vejam aí que as ondas mecânicas, nós temos o seguinte. O som é um exemplo de onda mecânica. Esse tipo de onda precisa de um meio material para se propagar. Elas não transportam o meio em si, apenas energia através dele, na forma de vibrações. O som, ele precisa de um meio material para se propagar, ou seja, olha aí a nossa diferença, ou seja, ele não se propaga no vácuo, ou seja, ondas mecânicas, você precisa de um meio material para se propagar, como você tem aí na imagem. Olha lá, não há som no vácuo. Aí você tem, observa aqui, que a nossa definição de ondas mecânicas, olha lá, nas ondas mecânicas, ele precisa de quê? Essa onda mecânica, esta onda precisa de um meio para se propagar. Então, vejam aqui como nós temos, vejam, eu tenho aqui no líquido, você percebe que as ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, vejam que as ondas eletromagnéticas, em contrapartida, principalmente nós estamos falando de quem? Da luz.
é um exemplo de onda eletromagnética. Esse tipo de onda não depende de um meio material para se propagar. Logo, a perturbação é causada em campos eletromagnéticos e se propaga através deles. Logo, a luz ela não precisa de um meio material para se propagar, ou seja, ela pode se propagar principalmente no vácuo. Logo, a luz não precisa de um meio material para se propagar, ou seja, ela pode se propagar no vácuo. É por isso que a luz do Sol é capaz de chegar até a Terra. Muito bem. E a imagem que temos aqui? Olha só, as ondas eletromagnéticas. Essas ondas, por definição, nós temos aqui, ó, a definição de uma onda eletromagnética, que no caso estamos falando aí principalmente da luz, que ela precisa o quê? Ela pode se propagar no vácuo. Aí você percebe aqui que essas ondas eletromagnéticas, como por exemplo o Sol, nós temos aqui vácuo no espaço, temos a atmosfera e temos aí a luz visível. Logo, ondas eletromagnéticas são ondas que têm o quê? Que essas ondas aqui, ó, você percebe aí que essa luz, no caso dessas ondas eletromagnéticas, ela pode se propagar no vácuo. E essa imagem reflete isto. Logo, você tem as ondas mecânicas versus as ondas eletromagnéticas. E temos essa diferença, as diferenças entre a luz e o som, ondas sonoras. O que são as ondas sonoras? As ondas sonoras são as ondas mecânicas. Precisam de um meio material para se propagar, como, por exemplo, os sólidos, os líquidos ou os gasosos, nos gases. Propagam-se com uma velocidade mais lenta. Ela tem em torno de 343 metros por segundo no ar. E você observa aqui que temos aí os símbolos de cada tipo, como, por exemplo, o ruído, o som musical, vibrações mecânicas, o som e a excitação elétrica. Vejam que cada um representa, que cada um que eu acabei de falar tem esses símbolos e essa nomenclatura aí. Aí você tem excitação, vibração mecânica, o som. Perceberam que nada mais é do que uma onda. Lembra o que é uma onda? É uma perturbação. Aí você temos que essas ondas, elas são longitudinais, com partículas do meio movendo-se na mesma direção da onda. Excitação elétrica, temos aqui o som. Transportam energia mecânica. Possuem um espectro de frequência audível pelo ouvido humano, que vale de 20 Hz a 20.000 Hz. Vejam que temos aí esta parte que envolve aí o espectro de frequência audível. E temos principalmente, olha aí, as ondas de luz. São ondas eletromagnéticas, não necessitam de um meio material, podem se propagar ou podem propagar-se no vácuo ou em meios transparentes. Vejam aí o que estamos mostrando é a diferença entre a onda mecânica para uma onda eletromagnética. Logo, estamos falando principalmente de quem? Da luz. Logo, para a luz, como já vimos, elas são ondas eletromagnéticas, como temos aqui, ó.
as ondas eletromagnéticas. Não necessitam de um meio material, podem propagar-se no vácuo ou em meios transparentes e movem-se em uma velocidade muito alta, aproximadamente, só que agora, em vez de ser 3.000, aqui fez o quê? Nós vamos transformar. Lembram que no início falamos o quê? Era um valor muito alto, porém ela estava em quilômetro por segundo. E agora, transformando, você percebe que esta velocidade é muito alta, aproximadamente 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo no vácuo. Perceberam? Aí colocamos agora as duas unidades. E ao falarmos aí dessas ondas, você tem, principalmente, são ondas transversais com oscilações perpendiculares à direção, transportam energia eletromagnética e podem aquecer objetos. Possuem um amplo espectro de frequência, abrangendo desde raios gama até ondas de rádio. E você tem, com essa diferença, olha lá, aí chegamos no ponto principal aí, que é a velocidade da luz versus a velocidade do som. E com base, né, na onda mecânica e na onda eletromagnética, você pode perceber o que nós falamos no início. Porque vemos o relâmpago antes de ouvir o trovão. Aí você tem a velocidade da luz é muitas vezes mais rápida que a velocidade do som. Por esse motivo, vemos o clarão de um relâmpago e somente depois ouvimos o trovão. Então, pessoal, quando se fala aí da velocidade da luz, muitas das vezes ela é mais rápida que a velocidade do som. Um exemplo também nós poderíamos falar aqui é sobre quando você está em um evento e você tem fogos de artifício. Você não ouve ali? Naquele caso, você percebe, ao ouvir, você tem o barulho, você vê o clarão. E agora trago para você entender melhor qual é esta diferença entre a luz e o som. Vamos lá assistir? Durante uma tempestade, nuvens carregadas acumulam energia elétrica. Quando essa energia é liberada, vemos o clarão de um relâmpago. A velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som. Por isso, vemos primeiro o relâmpago e só depois ouvimos o trovão. A luz do relâmpago equivale a 300.000 quilômetros por segundo, quase instantânea. Já o som do trovão equivale a 343 metros por segundo. Chega depois. Muito bem, agora você já sabe qual é essa diferença, né? Quando se fala aí do raio, do trovão, você percebe muito bem sobre isto. Quando você agora já sabe, quando olhar para o céu e estiver chovendo, você perceber essa tempestade, ali tem física, que envolve o som e a luz. Pessoal, quero dizer para vocês que eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês tenham entendido qual é a diferença entre ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. Pessoal, fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau!